Hoje eu quero falar sobre um assunto que muitas vezes é interpretado de forma equivocada dentro das igrejas e pelos próprios cristãos, de modo geral, que é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Graças de Deus, a princípio, em termos populares, a gente pode dizer que é um presente de Deus, uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus, mas é muito mais do que isso. Graça de Deus é algo que abrange toda a vida cristã de forma prática, de maneira que você possa viver de acordo com a vontade de Deus. Vejamos o que diz a palavra. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Primeiro ponto a ser observado é que os nossos pecados são perdoados através da graça de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício perfeito. Quando cremos em Jesus Cristo, quando cremos no seu sacrifício perfeito, quando acreditamos que o sangue dele nos purifica de nossos pecados, nós recebemos essa graça. E a palavra diz mais. Diz que recebemos sabedoria e entendimento. No momento em que recebemos a graça de Deus, também recebemos sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento para viver a vida cristã. Sabedoria e entendimento para caminhar na presença de Deus, para caminhar com Deus, para viver de acordo com a vontade de Deus. E agora vamos detalhar um pouco mais o que realmente significa essa sabedoria e esse entendimento. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, a graça nos concede capacidade para renunciar uma vida de maldade, de erros, de falhas contra Deus. A graça nos concede capacidade para viver de forma justa, de forma generosa para com o nosso próximo, e por fim a graça nos concede também perseverança para aguardarmos a Cristo, ou se Cristo não vier, que a gente vá até Ele, né, através da nossa morte, nosso falecimento, porém confiante e perseverante na fé. Muitas pessoas pregam a graça de uma maneira que dá a impressão que graça significa, agora eu posso viver pecando do jeito que eu quiser, que Deus vai me perdoar. Isso não é graça. Isso não é o evangelho da salvação. Isso é uma outra coisa que é caracterizado como universalismo. O universalismo ensina que por causa da bondade de Deus, todas as pessoas serão salvas. Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. Cristianismo é a graça de Deus nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. O que muitas pessoas falham é que tentam cumprir leis, normas e regras ignorando a graça de Deus. Sem a graça de Deus, você não vai cumprir a vontade de Deus. O que te capacita a entender a vontade de Deus, a realizar a vontade de Deus, a ser aceito por Deus, através da sua vida cristã, é a graça que Ele mesmo concede. Deus não pede de você aquilo que Ele não te capacita a realizar. Isso é graça. Deus abençoe a todos.